4, onde nós vamos trabalhar o sistema organizacional. Os objetivos da aula: compreender a estrutura organizacional, os modelos organizacionais e novos desenhos estruturais. A estrutura organizacional, ela pode ser especialização do trabalho, é o grau onde a organização ela trabalha a especialização dos seus setores, dos seus departamentos em tarefas separadas. A departamentalização é como ela faz o seu organograma. Então são os departamentos: contabilidade, recursos humanos, financeiro, compras, como ela está inserida dentro da sua estrutura. E a cadeia de comando é uma linha única de autoridade que vai do topo da organização até o escalão mais baixo, ou seja, do CEO até o escalão mais baixo. Autoridade. Então, assim, eu tenho a cadeia de comando de autoridade, são os direitos inerentes a uma posição administrativa para dar ordens e separar que elas sejam obedecidas. Então, eu tenho uma autoridade nessa cadeia de comando, aonde eu vou realmente fazer, tomar decisões e ter autoridade sobre várias situações dentro da organização. E a unidade de comando, a ideia de que cada subordinado, cada colaborador deve ter apenas um supervisor. Porque quando o colaborador ele tem vários supervisores e várias lideranças, ele pode estar se perdendo em relação às suas atribuições, às suas entregas, o que se busca dele. Então é muito importante que ele tenha somente um comando. Dentro da estrutura organizacional também, a amplitude de controle, o número de subordinados que um gestor ele tem sobre a sua responsabilidade. Então, para que ele possa desenvolver de forma eficiente e de forma eficaz. Hoje, com as fusões organizacionais, um único gestor, ele pode ter vários colaboradores. Então, é muito importante que esses colaboradores sejam desenvolvidos, sejam treinados, para que realmente eles consigam ter uma autonomia aí no trabalho e esse gestor ele consiga desenvolver o seu papel enquanto líder. Então, quanto maior é o número de colaboradores com esse gestor, é importante que esses colaboradores estejam desenvolvidos. Centralização e descentralização. É o grau em que o processo decisório acontece dentro das organizações, em um único ponto. Então, quanto mais as decisões acontecem, elas são descentralizadas, as pessoas têm a informação e isso cria um clima de engajamento, as pessoas se sentem com pertencimento em relação à organização, porque quanto mais as informações elas são centralizadas, as pessoas ficam perdidas e não sabem exatamente para onde vai, qual é o seu papel. E a formalização. Então, o quanto essas tarefas são formalizadas com normas, procedimentos dentro das organizações. Os modelos organizacionais mais comuns: estrutura simples, a burocracia, a estrutura matricial. As simples são pequenas, muitas vezes a pessoa ela é responsável por vários departamentos, por várias ações dentro da organização, geralmente são de empresas pequenas que têm aí uma responsabilidade como um todo dentro do seu negócio. A burocracia é uma estrutura por uma elevada especialização e formalização. Aqui a gente pode dar o exemplo de um banco. Um banco ele tem uma estrutura de bastante burocracia, porque ele tem aí todos os seus procedimentos, normas e a forma de atuar. E uma estrutura matricial. É uma estrutura que cria uma dupla linha de autoridade e combina a departamentalização e o produto. Então, aqui a gente tem empresas, hospitais, laboratórios. Então, esses são os modelos organizacionais mais comuns.
E novos desenhos estruturais. Então, com o nosso crescimento, com a tecnologia, com a globalização, nasce novos desenhos estruturais. Então, a organização virtual é um novo conceito, onde a organização ela terceiriza a maior parte das suas atividades, né? Mas ela tem uma maior flexibilidade. Então, isso ajuda o negócio, muitas vezes uma redução de custos e uma agilidade em todos os processos. Uma organização sem fronteiras é uma organização que procura eliminar a cadeia de comando, ter amplitude limitada de controle e substituir os departamentos por pessoas autônomas. Geralmente nessas organizações a gente trabalha muito a avaliação 360 graus, porque realmente é de forma muito autônoma. E a organização mais enxuta, que é uma realidade que acontece muito, e o mais clássico que a gente pode comentar aqui são as fusões, onde se busca um ganho financeiro de competitividade e onde as organizações aí acabam tendo departamentos menores, enxutos, para conseguir organizar de forma mais eficaz todo o seu negócio e ter aí um resultado positivo. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês nesse capítulo. Espero que tenham gostado. Estou à disposição no fórum para dúvidas e até o próximo vídeo. Obrigada. Olá, seja bem-vindo ao nosso capítulo 4 do Sistema Organizacional. Os objetivos da aula é compreender a mudança organizacional, fontes de resistência à mudança, superando as resistências a mudanças táticas, as técnicas ou intervenções para a realização das mudanças, o desenvolvimento organizacional, as técnicas e criando uma cultura de mudança. Mudança organizacional. Essa mudança ela pode acontecer intencionalmente ou ela pode ser uma mudança planejada. E essa mudança planejada, ela visa mudar o comportamento dos colaboradores, o comportamento da organização como um todo. E é necessário que nessa mudança se tenha agentes de mudança. As fontes de resistência das mudanças são fontes individuais e fontes organizacionais. As fontes individuais são os hábitos, a segurança, fatores econômicos, medo do desconhecido e processo seletivo de informações. Então, sair da nossa zona de conforto, isso faz com que a gente gere algumas inseguranças e tenham alguns receios em relação à mudança. Como será que vai ser? Será que eu vou conseguir continuar a ser empregado? Na realidade, um medo desse desconhecido. E as fontes organizacionais é entender a inércia estrutural e a inércia de grupo, ou seja, essa organização, ela está tendo essa inércia em relação à estrutura para mudança, ela está tendo em relação aos grupos, está com foco limitado da mudança, as ameaças, as relações de poder. Então, geralmente, hoje a gente pode dar alguns exemplos clássicos, muito, das fusões organizacionais, onde as organizações, elas acabam tendo uma fusão e todo esse processo de fusão gera aí um receio, um medo, as pessoas não sabem o que vai ser o seu futuro. Então, é muito importante trabalhar as questões das fontes individuais e também das fontes organizacionais. E como eu posso superar a resistência às mudanças, né? Então, educação e comunicação é fundamental. Aí a gente viu na aula de comunicação a importância da comunicação, a importância do feedback, a participação das pessoas,
Apoio e comprometimento de cada um. Então, assim, a partir do momento que você tem uma boa comunicação, que as pessoas entendem o que vai acontecer, você vai ter o apoio e o comprometimento de cada um. Desenvolver ações e relações positivas em relação a essa mudança, passar sempre os pontos positivos, o porquê isso está acontecendo, implementando mudanças de forma justa, sendo coerente, sendo verdadeiro. Então, tendo aí essa comunicação de forma adequada, evitar a manipulação. Então, muitas vezes, se você tem um processo que é manipulado, as pessoas, elas sabem, elas observam se isso pode gerar aí uma certa resistência. E é importante que a gente tenha pessoas, sempre trabalhe dentro da organização com os profissionais que aceitam as mudanças, que estão abertos à mudança, mas também aquelas pessoas que, quando a gente vai contratar, a gente busca aí um perfil comportamental de pessoas que realmente estejam abertas à mudança. Desenvolvimento organizacional. Então, como melhorar a eficácia e bem-estar dos funcionários? Então, o respeito pelas pessoas acima de tudo. Num processo de mudança, respeitar as pessoas, como a gente já falou, comunicar de forma transparente, de forma verdadeira, envolver todos, fazer um efeito cascata, gerar um ambiente de apoio, de confiança e apoio, equalizar o poder e a confrontação. Então, é muito importante que esse processo ele seja, acima de tudo, um processo humanizado. Existem as necessidades organizacionais, mas tudo depende da forma como você realiza, da forma como você comunica, da forma como você trabalha com as pessoas. Técnicas ou intervenções para a realização das mudanças. Então, que técnicas são essas? Treinamento de sensibilidade, então é importante esse treinamento de sensibilidade. O levantamento para dar feedback para as pessoas, que as pessoas tenham esse feedback. Uma consultoria de processo, ela pode ajudar nessas mudanças, mas é importante que cada colaborador entenda o que está acontecendo na organização e quais são esses objetivos. E nada melhor do que a alta direção passe essas informações, os líderes, porque eles são fatores chaves nesse processo de mudança como agente de mudança. Construção de equipes que possam trabalhar essas mudanças, desenvolvimento de intergrupos para apoiar todo o processo, que estejam ajudando no dia a dia, na comunicação com comitês, com ações para ajudar esses processos. E a investigação apreciativa, onde as pessoas realmente estejam todas engajadas nesse processo de mudança. E criando uma cultura de mudança, estimulando sempre uma cultura de inovação. É importante que as pessoas se sintam motivadas, engajadas e direcionadas para a inovação, e isso gerando aí várias criatividades, né? E as fontes de inovação, então variáveis estruturais que a gente possa ter, experiências gerenciais, então você tem toda uma questão de experiência gerencial para administrar todas essas mudanças, abundância dos recursos e uma comunicação interna. Hoje algumas empresas têm especificamente um setor de comunicação interna, né, que ajuda a comunicar todos os processos de mudança de forma clara, transparente, pegando todos os atores de dentro da organização, seja do alto escalão até os colaboradores
que estão nos processos, para que tudo isso aconteça de forma tranquila e as pessoas estejam aí engajadas e direcionadas para essas mudanças de comportamento, seja de forma, missão, visão, valores que às vezes acontecem dentro das organizações em situações de fusões e no dia a dia, no seu trabalho, nas suas atribuições. E quando assumem uma inovação e promovem uma ideia de forma ativa e entusiasma, conseguem apoio. As pessoas conseguem apoio quando participam e vencem e asseguram que a inovação seja implementada. Então, esses são os temas que eu gostaria de compartilhar com você nesse vídeo. Estou à disposição no seu ambiente de aprendizagem e até o próximo vídeo. Obrigada! Olá, seja bem-vindo à nossa última aula sobre comportamento organizacional. Os objetivos da aula: definir o que é cultura organizacional e suas principais características, os tipos de cultura e pesquisa de clima organizacional. A cultura organizacional é um sistema de valores compartilhado pelos membros da organização, que a diferencia das demais. Então, essa organização, ela é uma organização de inovação, que ela é uma organização que está vinculada aos detalhes, orientações para os resultados, ele está no foco na pessoa, como essa organização se comporta em relação à gestão de pessoas, as políticas de recursos humanos, as diversidades. Foco na equipe, como que é o trabalho em equipe da organização? É uma organização de agressividade? É uma organização de estabilidade? Então, tudo isso está vinculado ao quê? À cultura organizacional. As organizações possuem culturas uniformes, então uma cultura dominante é a cultura que expressa os valores essenciais da organização. Então lá você tem a missão, a visão, os valores da organização. Então ele expressa realmente quais são os valores essenciais dessa organização, o que ela transmite para o seu cliente externo, o que ela transmite para os seus colaboradores. As subculturas são culturas dentro da própria organização, entre os setores, claro, ou entre áreas. Claro que essa subcultura ela não pode estar muito diferente da cultura dominante da organização. E os valores essenciais, valores básicos compartilhados por toda a organização. Então, quais são os valores dessa organização? O que as pessoas falam sobre os valores, né? Então, nós temos as culturas fortes e as culturas fracas. Se eu converso com os meus colaboradores, eles têm claro qual é a missão, a visão, quais são os valores da organização e todos respondem muito parecido, eu tenho uma cultura forte. Quando eu não tenho isso claro entre os colaboradores, entre a gestão, a minha cultura é uma cultura fraca. E as culturas e a formalização dessas culturas dentro das organizações. O que fazem as culturas? Tem um papel de definidora de fronteiras, proporciona um sentido de identidade aos membros da organização, eu me sinto com pertencimento a essa organização, facilita o comprometimento com algo maior do que os interesses individuais. Então eu acredito nessa organização, eu tenho os meus valores, eu estou junto. Estimula a estabilidade do sistema social como um todo, serve como um sinalizador de sentido e mecanismo que orienta e dá formas às atitudes e comportamento dos colaboradores. E a cultura, enfim, define todas as regras do jogo dentro de uma organização. A cultura como passivo. Então, assim, a cultura ela pode ser um passivo. A institucionalização, uma condição que ocorre quando uma organização adquire uma vida própria. Então, ela tem uma cultura totalmente de institucionalização. A barreira à mudança. A cultura se torna um passivo quando os valores compartilhados não estão em concordância
com aqueles que poderiam melhorar a eficácia da organização. E barreira à diversidade, a contratação de novos funcionários que por causa de raça, gênero, deficiência ou outras diferenças não estão aí de acordo, não parecem com a maioria dos colaboradores. E a barreira aquisições e fusões. Então, hoje, o modelo mais clássico, nós já falamos aqui em outras aulas, é em relação às fusões. Muitas vezes eu tenho duas culturas diferentes e eu preciso que essas duas culturas, elas se conversem e que a gente consiga trabalhar aí de uma forma positiva. Esse é o maior desafio dentro das fusões. Criação e sustentação das culturas. Geralmente as culturas elas nascem dos fundadores. Esses fundadores, eles acabam passando a sua cultura, né? Doutrinam as pessoas que estão dentro da organização para pensar e agir da mesma forma, e o comportamento deles acabam influenciando também valores e as novas contratações, convicções e premissas dentro da organização. O processo de socialização. Então, eu tenho uma pré-chegada, que é a pré-chegada em relação a esse novo colaborador. Ele vai pesquisar, ele vai identificar, ele vai ver como vai ser essa pré-chegada dentro do ambiente organizacional. O encontro, que é quando ele entra na organização, ele passa por todo o processo de recrutamento, de seleção, de treinamento e desenvolvimento, e a metamorfose é quando ele realmente vê entre a realidade e a expectativa dele, a realidade e o que ele está vivenciando. E tudo isso gera como os resultados, que pode ser a produtividade, o comprometimento e a rotatividade que nós falamos anteriormente nas aulas. E o clima, ele gera uma pesquisa, né? O clima, ele gera aí a cultura, ele gera esse clima. Daqui eu vou fazer. O clima, ele gera uma pesquisa. E essa pesquisa, ela tem algumas etapas, o planejamento e a preparação. Então, é muito importante que a organização, para conhecer como que está o seu clima organizacional, ele prepare e planeje essa pesquisa, definindo os critérios, quais serão as categorias que serão avaliadas. Por exemplo, gestão é uma categoria importante, liderança. É importante também a estrutura do trabalho, o ambiente de trabalho e tudo que envolve os comportamentos dos colaboradores. Por exemplo, o trabalho em equipe, a parte de comunicação, a parte de imagem, o pertencimento desse colaborador. Então, aqui é feito todo o planejamento e a preparação dessa pesquisa de clima. A divulgação e execução. Para a pesquisa de clima, é importante ter essa divulgação e essa execução. A divulgação é fundamental que seja para todos os níveis da organização, desde o CEO até todos os gerentes, supervisores, todos os colaboradores da organização, todos devem participar 100% da pesquisa de clima. E aí a gente vai ter realmente um resultado de como está a organização. Resultados e plano de ação. A partir do momento que a gente fez a pesquisa, definiu os critérios, aplicou a pesquisa, vamos buscar os resultados. E esses resultados precisam ser apresentados para todos os profissionais da organização. Então, eu vou saber como que a minha gestão, a minha liderança está,
Então, assim, o que os colaboradores, qual foi o resultado em relação à minha liderança, qual foi o resultado em relação ao trabalho em equipe dentro da nossa organização, o resultado em relação à nossa comunicação, como as pessoas se sentem na forma da comunicação, como cada colaborador transmite a questão do pertencimento, eles se sentem parte da organização, eles se sentem engajados, felizes. Esses são todas categorias e temas que podem ser trabalhados na pesquisa de clima. E a partir do momento que eu tenho esse resultado, eu vou cascatear e em cima disso fazer um plano de ação. E esse plano de ação ele deve envolver todos os colaboradores, para que todos participem e para que todos estejam engajados nos resultados. E acima de tudo, o monitoramento. Então, eu fiz a pesquisa de clima, eu tenho o resultado e agora eu preciso ter um plano de ação, fazer com que essas ações aconteçam na ponta, aconteçam no ambiente organizacional como um todo e tenha esse monitoramento. É fundamental que a gestão de pessoas, a cultura, a pesquisa de clima esteja inserido no planejamento estratégico organizacional, porque é através desse planejamento, é através da importância do capital humano que a gente vai poder trabalhar todos os indicadores e fazer uma organização que realmente esteja engajada pelas pessoas e com uma eficácia organizacional. Muito obrigada pela nossa disciplina e até mais.